Olá, viva, tudo bem? Bom dia com vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, uma meditação acerca de alguns pensamentos e eu gostava de continuar o que não terminei ontem em relação ao capítulo 2 de Neemias. E ontem tivemos a oportunidade de ver algumas ações e comportamentos de Neemias. Vimos que diante da problemática que ele tinha pela frente, que era tinha a ver com a destruição de Jerusalém e os seus muros. Vimos como ele reagiu e como avançou em direção à necessidade de reedificar aqueles muros e de reconstruir aquela cidade, para trazer novamente glória ao Senhor. E vimos 3 lições importantes, que foi que todo o plano precisa de oração, ou seja, não basta ter planos, é preciso também orar para buscar o favor de Deus. A segunda lição que nós vimos ontem é que precisamos sempre de reconhecer que Deus é quem faz, ou seja, que Ele usa as nossas capacidades e a nossa vida, mas que em última análise Ele é quem tem o poder para fazer as coisas. E a terceira lição foi que nós devemos estar sempre preparados para sofrer oposições, seja espirituais, ou seja mesmo humanas e naturais, por pessoas ou por outras coisas. E depois de ter chegado a Jerusalém, diz no capítulo 2, versículo 11 ao 20, Jeremias, a primeira coisa que fez foi durante 3 dias ficar quase parado, sem fazer grande coisa. E eu acho que isto tem um propósito, e essa é a próxima lição. Acho que antes de fazermos qualquer coisa, podemos já ter alguns planos, podemos já orar ao Senhor para que nos ajude, mas antes de fazer qualquer coisa nós devemos avaliar claramente a situação. Então devemos, muitas vezes, antes de tomar ações, primeiramente avaliar, ponderar, ver todos os riscos, ver as necessidades as necessidades que precisam de ser satisfeitas para que possamos levar a cabo aquilo que queremos reconstruir, já seja a nível espiritual, já seja mesmo a nível natural nas nossas próprias vidas. Então, Neemias, essa é a próxima lição. Avalie a situação antes de dar passos. E Neemias precisou fazer isso, passou alguns dias pessoalmente analisando e depois de tirar as suas próprias conclusões ao problema e analisar, então ele tomou o passo seguinte, que foi decidir sair para verificar com os seus próprios olhos essa situação e como é que estava. E isso nos leva ao próximo passo. Às vezes, antes de agir, precisamos de avaliar, e a próxima lição, precisamos de manter algum sigilo em relação àquilo que vamos fazer. Ou seja, não devemos espalhar ou não devemos falar muito aquilo que ainda queremos fazer. Essa é uma lição importante de Neemias. Porquê? Porque às vezes ao falarmos estamos a dar munições ao inimigo e estamos muitas vezes a fazer com que outras pessoas, em lugar de serem de auxílio e de bênção para nós, se levantem como opositores daquilo que nós queremos fazer. Como? Às vezes quando nós falamos coisas antes de as fazer, ouvimos comentários que nos desencorajam. Há pessoas que são desanimadoras e que dizem, tu nunca vais ser capaz de fazer isso. É certo, há outras que nos animam e nos encorajam, mas há muitas outras pessoas que apenas diante dos nossos projetos e quando nós falamos acerca daquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer, elas trazem desânimo e roubam os nossos sonhos de alguma forma. Contribuem para destruir a nossa energia, a nossa força e a nossa confiança. E por isso devemos cercar-nos de poucas pessoas, que foi o que Neemias fez. Ele falou com alguns e diz que à noite saiu pouquíssimas pessoas de muita confiança provavelmente, e diz que levava apenas um animal, talvez até para não fazer barulho, para não alarmar ou para não levantar muito barulho acerca daquilo que ele iria fazer. Então, somente após ter avaliado toda a situação e ter ido ver com os seus próprios olhos, mantendo a missão em sigilo,
é que ele expôs a quem por direito. E essa é a próxima lição. Depois de avaliarmos e depois de mantermos algum tempo, se calhar, só falando mesmo às pessoas muito próximas, quais são os passos que devemos dar, então, depois de avaliar tudo isso, nós devemos fazer uma reunião de forças, por assim dizer. E foi aquilo que ele fez nos versículos 16, 17 e 18. Após toda essa avaliação, Neemias percebeu o que queria fazer e procurou conselho e ajuda e reunir forças para levar a cabo aquilo que ele iria fazer. E dos versículos 16 ao versículo 18, Neemias partilha a visão com aqueles que estão focados no mesmo ideal. Ou seja, com pessoas que não o iriam desanimar, mas sim queriam animá-lo e queriam estar ao seu lado para levar a cabo a obra de edificação dos muros e da cidade de Jerusalém. E nós devemos fazer igual. Devemos procurar pessoas que nos ajudem, que somem, que tenham o mesmo sonho, o mesmo desejo que nós, para podermos levar avante os planos que temos para as nossas vidas, ou para a nossa igreja, ou para os nossos projetos, ou para os nossos negócios, ou para aquilo que realmente o Senhor coloca no nosso coração como propósito para a nossa vida. E quando Ele reúne essas forças, depois de ter avaliado a situação, manter em sigilo o tempo necessário e ter visto com os seus próprios olhos o que era necessário, então Ele desafia esses homens para seguir com Ele para a frente, para reconstruir aquela cidade. E, mais uma vez, no versículo 20, aqueles inimigos, aqueles que não querem o bem, não queriam o bem do povo de Israel, mais uma vez se levantam contra Neemias para o desencorajar e para fazer com que ele desistisse dos seus intentos de poder reconstruir os muros e a cidade. E é muito interessante, e com este versículo eu termino este pensamento nesta manhã, a forma como Neemias responde aos seus opositores. Ele diz estas palavras. Os opositores dizem estas palavras, versículo 19. Ouvindo Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Estas eram as palavras, ou seja, desencorajamento. Desencorajamento para Neemias e para o povo. E então Neemias lhes responde desta forma. Lhes disse eu: o Deus dos céus é aquele que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça nem memória em Jerusalém. Sempre haverá, mais uma vez, vemos, oposição. E a resposta de Neemias é a sua confiança de que o braço do Senhor está estendido para os abençoar. E quando o Senhor é por nós, quem poderá contra nós? Por isso, mantenhamos o foco, avaliemos sempre aquilo que é necessário fazer, mantenhamos o sigilo o máximo possível, reunamos pessoas e forças que possam somar para levar avante os nossos projetos e os projetos que Deus tem para as nossas vidas e, por último lugar, certos de que mesmo no meio da oposição é o Senhor quem está com o seu braço estendido para nos abençoar e para nos fazer prosperar. Que tenhas um bom dia, que sejas abençoado neste dia e que fiques com o Senhor Jesus, que ficarás com certeza bem. Um abraço e até amanhã.